Eu, porém, vos digo, E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, pois é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim também perseguiram aos profetas que foram antes de vós. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque diziam antes que o homem deveria procurar e buscar coisas elevadas e grandes, segundo a estatura que almejava alcançar. Bem-aventurados os que choram, porque se dizia que homem não chora, e que o choro é fraqueza, e somente os fracos se quebrantam. Mas o consolo e a firmeza estão no próprio choro do chorante. Bem-aventurados os mansos, porque o manso era tido por tímido e covarde, e como um que baixava a cabeça diante do desaforo, da injúria e do insulto. E isto lhe fazia perder espaço, terreno, herança e propriedades. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque se dizia antes que o homem vítima da injustiça e da injúria, e os que precisavam de causas julgadas por um juiz iníquo, não tinham esperanças ou nada tinham para si. Agora são fartos do ser Cristo e cristão. Bem-aventurados os misericordiosos, porque se dizia que um coração voltado para o miserável era um coração injusto, não santo, e conivente com a miséria e a penúria. Eu, porém, vos digo, eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque se dizia antes que ser inocente como as pombas era ser vítima, perecer e não ver o futuro, e que o homem deveria ser esperto, sagaz e atrevido. Eu, porém, vos digo, eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque se dizia que em uma briga de marido e mulher ninguém deve acolher. Fazer a paz entre dois homens armados é ser morto e ferido se não tiver cuidado. Cada um trate com seus inimigos. Eu, porém, vos digo, eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque diziam antes que de nada vale servir ao Senhor, porque os ímpios vivem dissolutamente e não sofrem fomes nem pestes, e as suas riquezas se lhes aumentam, e copos cheios lhes exprimem.
Eu, porém, vos digo, deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Por quê? Porque se dizia que o Senhor lhes abandonou e esqueceu, e que Deus deixou de usar de misericórdia e as escondeu no seu seio. Eu, porém, vos digo, exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Os tais receberão galardão de profetas. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Porque diziam antes, ficamos semelhantes a Sodoma e Gomorra. O Senhor escondeu o seu rosto de nós. O Senhor nos entregou nas mãos dos nossos inimigos. O Senhor se esqueceu de nós. O Senhor nos cobriu de vergonha. Foi-se a luz de Israel. Eu, porém, vos digo, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Por quê? Porque diziam que, quando o libertador de Israel viesse, lhe libertaria dos rigorosos preceitos da lei, que nem mesmo os seus pais puderam suportar, além de dizerem que o caminho do Senhor não era bom. Eu, porém, vos digo, eu não vim abrogar a lei, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Porque se diziam bem dos fariseus e eram considerados grandes, porque davam até os dízimos do endro e do cominho, e mediam a distância que deveriam andar nos sábados. Andavam com largas filactérias e a olhos vistos, para serem elogiados em minúcias da lei. Eu, porém, vos digo, quem violar um destes mandamentos será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu do juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão, Raca, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe disser, louco, será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali
diante do altar a tua oferta e vai, reconcilia-te primeiro com o teu irmão e, depois, vem e apresenta a tua oferta. Por quê? Porque diziam que a oferta era mais importante do que o altar, o templo mais importante que o irmão e o sacrifício maior que a misericórdia. Eu, porém, vos digo, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com teu adversário enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial e te encerre na prisão. Porque não granjeavam amigos com as riquezas da justiça. Não obedeciam aos senhores segundo a carne como ao Senhor. Nem lhe largavam a capa ao que tentava lhe roubar a túnica. Não lembravam de que um irmão ferido é mais difícil de se conquistar do que uma cidade forte. Eu, porém, vos digo, concilia-te depressa com o teu adversário. Em verdade, te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último ceitil. Os misericordiosos alcançarão misericórdia, e os que perdoarem serão perdoados. Ouviste que foi dito aos antigos: não cometerás adultério, não subirás ao leito de teu pai, não entrarás à mulher do teu irmão, não tomarás para ti a mulher do teu próximo, e te irás bem. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta-a e atira-a para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Também foi dito: qualquer que deixar a sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar a sua mulher, a não ser por causa de fornicação, faz que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. Outro sim ouviste que foi dito: não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos ao Senhor. Porquanto os fariseus ensinavam que qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. E aquele que jurar pelo altar, isso nada é, mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor. Eu, porém, vos digo: porquanto o que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo o que sobre ele está. E o que jurar pelo templo, jura por ele e por aquele que nele habita. E o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está assentado nele. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei,
nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um fio de cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disto é de procedência maligna. Mateus 23, 16 a 23. Ouviste que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas, se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Mateus 5, 1 a 48. Eu, porém, vos digo,